Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Falando um pouco ainda sobre o módulo de Estudos de Caso, trazendo para vocês agora alguns exemplos práticos sobre elicitação de requisitos. Bom, nas 3 aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre alguns casos, alguns exemplos fictícios. Falamos um pouco sobre o sistema de gerenciamento de biblioteca, sobre o aplicativo de alimentação e também sobre o sistema de gerenciamento empresarial. Então, nós vimos ali quais que eram os desafios, como que foi a solução, o que nós tivemos de aprendizado sobre cada um deles. E aí o que eu fiz? Eu resolvi transformar cada um desses que nós já vimos em realmente uma documentação, uma maneira descritiva para vocês terem um entendimento de como que é montado. Claro que isso vai variar de empresa para empresa, de analista para analista. Tem pessoas que gostam de escrever em primeira pessoa, outras em terceira pessoa. Isso também é cultural da empresa. Às vezes a empresa faz exigências específicas. Modelo de documentação também é muito variável. Pode ser dentro do Word, pode ser transformado em PDF e por aí vai. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é na hierarquia, na maneira que está montado. Não precisa ser muito atento a como está escrito, porque isso é pessoal de cada um, tá bom? Mas vocês consigam entender qual que é a hierarquia, como que está montado, qual que é o contexto no geral, porque eu quero que vocês exercitem em casa. Então eu quero que vocês peguem aquelas aulas que nós já vimos, que vocês tentem fazer o de vocês do zero. Claro que vocês podem olhar esse daqui e os outros dois que serão postados posteriormente também, mas preferência que vocês tentem iniciar do zero e aí talvez, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, dá uma olhadinha aqui, outra ali, para ter uma absorção melhor. Beleza? Então aqui vai ser simplesmente uma leitura, tá, pessoal? Não tenho o que explicar. Então é literalmente mostrar como que isso daqui é documentado, como que é introduzido, o porquê que cada um está sendo existente aqui, mas não tem muito do que ensinar aqui, tá bom? Então, de certa forma, bem resumido e bem macro, eu peguei o exemplo do gerenciamento de biblioteca, primeira aula que nós tivemos dos exemplos práticos, transformei numa documentação, tá? Numa elicitação no contexto geral. Então, o primeiro de tudo que nós temos dentro da documentação é a nossa introdução. O que é a nossa introdução? É um breve resumo do que está abordando aqui dentro do nosso documento. Então, a gente vai resumir e transcrever de uma maneira muito curta e objetiva, sem injeção de linguiça, tá bom? Sistema de gerenciamento de bibliotecas é uma solução projetada para modernizar e otimizar o funcionamento da biblioteca municipal, que enfrentava desafios decorrentes de um sistema obsoleto. O principal objetivo é melhorar a eficiência no gerenciamento de livros, oferecer aos usuários um catálogo online e automatizar o processo de empréstimo e devolução dos livros sem interromper as operações da biblioteca. Então, aqui dentro da introdução, eu estou colocando o objetivo principal, quais que são as propostas de solução e também as dificuldades que estão sendo encontradas no momento, beleza? Após a introdução, nós temos aqui os requisitos, então os mapeamentos de todos os requisitos funcionais que foram levantados ao conversar com as pessoas necessárias, com os stakeholders. Então, o primeiro requisito funcional que nós tivemos lá no sistema de gerenciamento, cadastro de livros. O sistema deve permitir o cadastramento de novos livros, incluindo informações como título, autor, editora, ano de publicação e número de exemplares disponíveis. Os bibliotecários devem poder editar e atualizar informações de livros existentes. Então aqui eu estou falando especificamente sobre os cadastros dos livros, tá bom? Segundo requisito funcional, catálogo online. Aqui já é para o usuário. O sistema deve disponibilizar um catálogo online acessível aos usuários, onde eles possam pesquisar livros por título, autor, categoria e disponibilidade.
Os resultados das pesquisas devem mostrar informações detalhadas sobre os livros, incluindo capa, sinopse e disponibilidade, ou seja, se está alugado ou se está disponível. Terceiro requisito funcional: empréstimo e devolução. Deve ser possível aos bibliotecários registrar empréstimos e devoluções de livros do sistema. O sistema deve permitir a associação de livros a usuários por meio de um leitor de código de barras. Deve ser gerada uma notificação automática para os usuários quando o prazo de devolução se aproximar ou quando o livro estiver atrasado. Então, o sistema que fica dentro da biblioteca, ele está integrado ao aplicativo que o usuário tem e os dois conversam, os dois trocam informativos, beleza? Quarto requisito: gerenciamento de estoque. O sistema deve manter um registro atualizado do estoque de livros, incluindo informações sobre quantidades disponíveis e quantidades emprestadas. Os bibliotecários devem receber notificações quando o estoque de um livro estiver baixo, facilitando a reposição. Então aqui é para ter um controle de entrada e saída. E o quinto requisito, que é funcional também: relatórios e estatísticas. O sistema deve ser capaz de gerar relatórios sobre o uso da biblioteca, incluindo estatísticas de empréstimos, frequência de usuários e livros mais populares. Os relatórios devem estar disponíveis nas consultas pelos bibliotecários. Então aqui é mais para ter um controle e um entendimento maior do que está mais sendo emprestado ou do que está sendo mais comprado, o que está sendo mais em falta, qual que é o tipo, né, a categoria do livro, se é um livro voltado a romance, a terror, a ficção e por aí vai. E aí, todos esses 5 requisitos aqui, eles são funcionais, ou seja, são premissas, é necessário existir dentro do sistema, dentro do aplicativo, para que possa ser feito toda a gestão no contexto geral, beleza? E aí nós temos os requisitos não funcionais. Dentro dos requisitos não funcionais, eu dividi em 3 categorias, que é o quê? O requisito de usabilidade, requisito de desempenho e o requisito de segurança. Bom, sobre usabilidade. A interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil utilização por parte dos bibliotecários. O catálogo online deve ser acessível e amigável para os usuários da biblioteca. Então aqui eu estou falando de 2 tipos de interface. De certa forma são 2 funcionalidades, 2 sistemas ou 2 ferramentas. Estou falando do sistema que fica dentro da biblioteca, que é o sistema de gerenciamento. E eu estou falando do aplicativo que vai ficar no celular do usuário, beleza? Então são 2 interfaces no qual eu tenho de pensar. Ambas têm de ser intuitivas, fácil de utilizar, né? Fácil utilização no caso, e amigável, acessível a todos. Então, estou pensando aqui no contexto de usuário e de bibliotecário também. Agora, sobre desempenho. O sistema deve ser capaz de lidar com múltiplos acessos simultâneos, garantindo tempo de resposta rápido. Então aqui eu estou colocando uma premissa de que talvez possa ser que mais de 100, mais de 200 pessoas façam acesso ou consultas dentro do aplicativo em uma única vez ou no mesmo tempo. Então eu estou colocando aqui que o desempenho deve suportar a quantidade máxima de pessoas que estão logadas ou utilizando o aplicativo ou fazendo consultas de algum livro da melhor forma possível ou com o máximo de tempo possível, o melhor tipo de respostas e por aí vai. E sobre a segurança. O acesso aos dados do sistema deve ser controlado por autenticação e autorização, protegendo informações sensíveis dos usuários e da biblioteca. Então, as pessoas que tiverem acesso ao sistema de gerenciamento, elas vão precisar de uma autorização, um tipo de autenticação, um token talvez, um código-chave que chega por SMS, por e-mail. Isso vai ser assim, é algo mais técnico, mais detalhado, mais decidido, mais aprofundado. Mas o que eu tentei colocar aqui é, de certa forma, que nós precisamos pensar sempre na segurança, no vazamento de dados e por aí vai. Então, esse tipo de documentação aqui, ele tá bem superficial, tá bem simples. Vocês podem até pegar isso daqui e aperfeiçoar, aprofundar ainda mais, mas é o que eu quero que vocês entendam como que é feito a estrutura.
E aí nós temos também o processo de verificação e de validação de tudo que foi desenvolvido, de tudo que está sendo entregue do projeto no contexto geral. Como que isso será feito? A equipe de análise de requisitos conduzirá testes de validação após a implantação do sistema, verificando se ele atende todos os requisitos definidos. Então, você, como analista de requisitos, vai fazer parte dos testes de implantação para fazer a verificação se todos os requisitos que você definiu, que você mapeou, está sendo aderente, beleza? Os bibliotecários e frequentadores da biblioteca participarão de testes de aceitação para validar a usabilidade e a eficácia do sistema. Então, dentro da reunião ali no Go Live, terá alguns bibliotecários presentes também para falar se o sistema está sendo viável, se dá para mexer, o que pode mudar, o que ficou bonito e por aí vai. O sistema será submetido a revisões técnicas internas para garantir a aderência aos requisitos não funcionais, como desempenho e segurança. Então aqui é a equipe interna quem faz as validações, não tem necessidade do usuário final participar, nem muito menos os bibliotecários. Isso daqui é algo técnico, então no máximo é um analista de requisitos, um key user, que talvez vai ser um gerente de projetos, os desenvolvedores e um QA, que é um analista de testes, que vai fazer todo esse papel, beleza? E aí, de certa forma, tem uma conclusão geral, um determinado resumo da documentação, tá bom? Esse documento de requisitos define os principais aspectos do sistema de gerenciamento de bibliotecas, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento da solução. Ele reflete as necessidades identificadas pela equipe de análise de requisitos e pelos stakeholders das bibliotecas, ou seja, pelo usuário final, pelo bibliotecário e por aí vai, garantindo que o sistema modernizado atenda às expectativas e os desafios enfrentados pela biblioteca municipal. Então aqui eu coloquei todo o contexto, então se vocês quiserem fazer comparativo, vocês podem voltar lá na aula do exemplo de caso do sistema de gerenciamento da biblioteca, fazer algumas verificações se está batendo, se está aderente ou não, beleza? Mas, resumo de tudo que eu quero que vocês entendam é: desta forma que é, de certa forma, é escrito a documentação, desta forma que é identado ou hierarquizado, vamos colocar assim, e ainda assim faltam muitas coisas para essa documentação ela ficar completa, tá bom? Poderia ter colocado um sumário, eu poderia ter colocado muitas outras coisas aqui. Poderia ter colocado participação de equipes, nome das pessoas, dos interessados, das partes interessadas, dos stakeholders, se pudesse ou tivesse a necessidade de integração com terceiros, colocar o nome das empresas, dos responsáveis, o que está sendo comprado ou o que está sendo alugado daqueles responsáveis, daqueles terceiros e por aí vai. Mas como é algo mais para vocês terem um entendimento, resolvi trazer mais superficial possível, só para vocês realmente entenderem e absorverem. E à medida que vocês forem praticando, vocês por conta própria vão conseguindo adentrar, aprofundar e acrescentar mais coisas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, principalmente que vocês tenham gostado. Me despeço por aqui, fica com Deus e até o próximo exemplo.